Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus... Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Igreja Cristã da Família de Guaraná, sou a tia Isabelle, e vou cantar um louvorzinho pra vocês, tá? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Evelyn, né? E como nós estamos com saudade de vocês, quanto tempo que a gente não se vê, né? Mas hoje vamos contar mais uma história. E a história que nós vamos falar hoje é de Abraão. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar de Abraão, né? E Abraão, ele era conhecido como o pai da fé. Mas por que será que Abraão foi conhecido como o pai da fé? Vamos saber? Bom, a história de Abraão começa lá em Ur dos Caldeus. Abraão, ele morava em Ur junto com seus pais, a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. E o pai de Abraão, ele era
um fabricante de ídolos, crianças. Você sabe o que é isso? Ele era um homem que criava estátuas. Mas não só isso. Ele criava as estátuas e as pessoas adoravam as estátuas. E isso nunca agradou a Deus. Então, um dia, Abraão estava em sua casa quando ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse assim para Abraão: Abraão, saia da sua casa com a sua parentela, deixe tudo para trás. Abraão, então, sem saber para onde ia, pegou a sua esposa, o seu sobrinho e foi embora. Foi para a cidade de Canaã. Todos os seus familiares ficaram para trás. Sara foi com Abraão e Ló também. E eles foram andando sem saber para onde ia, porque Abraão, ele confiava em Deus. E você, confia em Deus? Abraão confiou e ele saiu sem saber para onde ia, sentido Canaã. Aconteceu que em um determinado momento, Abraão passou pelo Egito. Quando ele passou pelo Egito, a cidade do Egito era maravilhosa, com aquelas pirâmides enormes, né? E o faraó, e Abraão, ele ficou com muito medo, porque Sara, sua esposa, era muito bonita. E ele pensou assim: poxa, vai que alguém acha Sara muito bonita e vai pensar que ela é minha esposa e vai querer me matar. Então eu vou pedir para Sara mentir. Então ele pediu para Sara que ela dissesse que fosse irmã dele. Quando o faraó viu Sara, ele pensou: nossa, que mulher bonita! E ele então convidou Sara para morar no palácio. E o faraó já deu um monte de presentes para Abraão. Mas acontece que nenhuma mentira fica oculta diante de Deus. Então o faraó começou a ter um monte de doenças. E o faraó ficou preocupado. E ele chegou em Abraão e disse assim: o que você fizeste, Abraão? Por que fizeste isso? Por que mentiste para mim, falando que Sara era sua irmã e ela é sua esposa? Porque Deus me revelou. E Abraão, então, envergonhado, disse assim: porque eu fiquei com medo que você me matasse, por ela ser uma mulher bonita. Então o faraó disse para Abraão: Abraão, vai embora daqui e vou te dar muitos presentes, e leve sua mulher e leve seu sobrinho e não volte mais para o Egito. E Abraão foi embora. Aconteceu então que quando Abraão chegou perto da campina de Canaã, lá ele começou a multiplicar. Sabe por quê, crianças? Abraão, ele era obediente a Deus. Ele servia a Deus, ele buscava Deus de todo o coração. E Deus começou a abençoar Abraão. E Abraão começou a multiplicar as suas riquezas. Mas não só Abraão, o sobrinho dele, Ló, também. E então, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão por conta das ovelhas, né? E aí ficou aquela confusão. Um dizia: essa ovelha é minha, e o outro disse: não, essa ovelha é minha, porque ela é preta e o rebanho que é meu é o preto. Era aquela confusão. Então Abraão chamou Ló, seu sobrinho, e disse assim: olha, para que não haja mais confusão entre os nossos pastores, você escolhe um lugar para onde você quiser ir e eu vou para o outro lado. Ló, muito esperto, olhou para a campina mais bonita, onde tinha mais graminhas muito verdes, e disse: é para lá que eu quero ir, meu tio. E aí Ló foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado. No meio do caminho, vieram os homens maus e eles então sequestraram Ló, porque Ló estava indo para uma cidade perigosa. E Abraão, logo que ficou sabendo, ajuntou todos os seus homens e foi lá e resgatou Ló. Olha como era o coração de Abraão. Mas Ló continuou seguindo o seu caminho. E Abraão, então, ficou separado de Ló. Mas o tempo foi passando, né? E Abraão foi ficando velhinho. E Abraão pensava: poxa vida, eu tenho tantos servos, eu tenho tantas ovelhas, mas eu não tenho um herdeiro.
E o coração de Abraão ficou triste por conta disso. Então, um dia ele estava na sua tenda e ele ouviu Deus chamá-lo. E ele foi lá para fora. E Deus falou para ele: Abraão, olhe para o céu. E Abraão olhou. E Deus disse: você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? E eram muitas estrelas. Quem de nós consegue contar as estrelas do céu? Ninguém. E Abraão olhou. E Deus disse para ele: assim será a sua geração. Você terá uma geração de filhos que você não poderá contar. E Abraão, ele não duvidou de Deus. Ele creu. E ele disse: eu creio. Mas o tempo continuou passando e Abraão não tinha filhos. Então um dia, Sara, que era sua esposa, chamou Abraão e disse assim: Abraão, já que nós não podemos ter nenhum filho, vamos combinar assim? Pegue a minha escrava, que se chama Agar, e tenha um filho com ela. E aí você poderá ter uma herança, poderá ter um filho, e este filho vai ter uma herança. Abraão achou essa história meio estranha, mas ele concordou. E aí então, Abraão teve um filho que se chamou Ismael, filho de Agar, escrava de Sara. Mas não era o filho da promessa. Não era isso que Deus tinha falado para ele. Deus tinha falado para Abraão que iria sair das suas entranhas, junto com a sua esposa, o filho da promessa. E por conta disso, Abraão teve que esperar mais 25 anos. Então, quando Abraão fez 100 anos de idade, ele recebeu uma visita especial. 2 anjos de Deus. E chegaram perto de sua casa e falaram assim: Abraão, logo chegará a promessa. Daqui a um ano você terá um filho. E ele será o filho das suas entranhas. Abraão, então, ficou assim com o coração esperançoso. Mas Sara, que estava ouvindo de longe, ela riu. Ela falou: como posso eu, uma mulher já tão velha, gerar um filho? Né? E aí o anjo ouviu Sara rir. E o anjo disse assim: porque você ouviu, porque você riu, você também verá filho, e se chamar esse filho, filho da alegria. Passou 1 ano e Sara gerou e teve um filho e deu o nome de Isaque, o filho da promessa. E Deus então cumpriu a promessa que tinha feito a Abraão, porque Abraão, ele teve fé, ele creu em Deus. Em nenhum momento ele duvidou do que Deus podia fazer. E nós, crianças, será que nós cremos em Deus? Nós vivemos num momento hoje tão difícil, pessoas doentes de um lado, pessoas doentes de outro, mas nós conseguimos crer que Deus quer o melhor para nós? Precisamos crer. Talvez nós não venhamos ter a fé que Abraão teve, né? Mas nós precisamos acreditar que Deus está cuidando de nós e Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Se você está com dificuldade de ter fé, se você olha todas as coisas e fala: eu não consigo acreditar, eu gostaria que você fechasse os olhos agora. Vamos orar. Vamos pedir que Jesus coloque a fé no nosso coração, para que, através da fé, nós possamos nos achegar a Deus. Amém? Então feche os seus olhos. Querido Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas. E assim como o Senhor fez uma promessa para Abraão, Senhor, o Senhor também faz uma promessa para nós, de que tudo dará certo. Então, Senhor, vem colocar fé no nosso coração, vem colocar fé no coração de cada criança, para que ela creia que o Senhor está cuidando dela nos mínimos detalhes, e que o Senhor não vai deixar as crianças ficarem doentes, Senhor, porque o Senhor é com cada uma delas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Nós cremos em Ti, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, até a próxima vez. Deus abençoe. Amo vocês.
vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.